Agora Maratá tem toda a sua história reunida em um único livro, trabalho realizado pelo jornalista Júlio César Hanauer e que está sendo lançado aqui na Comunidade Esperança, na Escola da Comunidade Esperança, na quinta-feira, dia 16 de agosto. É um trabalho que iniciou com a Comissão dos 200 anos da imigração alemã do Brasil, né, com várias mãos ajudando, né, e o trabalho de redação feito aí pelo jornalista, que agora entrega esse material como material oficial para pesquisa e trabalho, né, das escolas e do cidadão comum, que vai receber, inclusive, este livro, sendo, então, a referência biográfica e histórica do município. Maratá, tua grande história desperta memórias, o autor aqui vai nos falar um pouquinho, primeiramente, né, foram mais de 2 anos de pesquisa, quais foram as fontes, né, qual foi o trabalho que você teve para reunir a história de Maratá em um único livro? Bom, primeiramente, nós iniciamos, então, o trabalho de reunião de uma equipe, de uma comissão, lá em 2022, ainda para discutir o projeto do livro de Maratá, e a partir de então nós selecionamos algumas famílias que pudessem nos contar a história de Maratá e também a seleção de documentos históricos nos quais nós poderíamos consultar sobre a história aqui da nossa cidade. Nós também, consultei em alguns livros, o Montenegro de ontem e de hoje, as 3 edições. Então nós consultamos os livros Montenegro de ontem e de hoje como fonte histórica também, registros escritos, o trabalho do Bernardo Schneider nos seus livros, do Lauri Krug, que também fez um trabalho excepcional em pesquisas, em documentos, em arquivo público, igrejas, cartórios. Então todo esse material que nós encontrávamos informações, um pouquinho de informação de Maratá em cada um desses materiais, nós conseguimos colocar aqui neste livro, então, que hoje inicia-se o processo de entrega à comunidade. Tinha muita documento oficial lá em Montenegro também, mas muita coisa também estão nos registros das igrejas aqui da região. Isso, também há registros em igrejas. Eu fui na Biblioteca Municipal de Montenegro, nós entrevistamos pessoas, eu fui atrás também de pessoas que pudessem me conceder algum tipo de informação que pudesse ser relevante para o livro. Também algumas observações, eu percorri aí cemitérios para olhar datas de túmulos, para conseguir alguns dos registros, né, as pedras fundamentais das igrejas, para consultar ali que ano que foi colocada a pedra fundamental, para tentar achar algum registro, porque nem sempre nós encontramos em registros escritos as informações que nós necessitávamos, então também foi um pouquinho de observação, né? Havia também um outro projeto de livro muito antigo já de Maratá, então esse material a gente conseguiu recuperar, e hoje a gente consegue encontrar isso dentro aqui do livro Maratá, Tua Grande História Desperta Memórias. E esse é o objetivo também desse livro. Quem for ler ele, principalmente as pessoas, os moradores mais antigos, vão lembrar de muitas histórias a partir das informações que constam aqui. Então é para despertar também esse debate sobre a história de Maratá, sobre fatos que aconteceram. E claro, um livro ele nunca conta tudo o que realmente já aconteceu, né? São fragmentos da nossa história, claro que eu tentei colocar o máximo de detalhes possíveis, mas é sempre aberto, né? A história é sempre aberta, sempre cabe alguma história particular de alguma família ou de algum fato específico que rendem outros livros, né? Que história aí a gente vai encontrar nas páginas que pode-se dizer que seria surpreendente? Eu vi que no seu Facebook você colocou algumas histórias que as pessoas não ousavam falar. O que você encontrou aí de curioso? Então, primeiramente, eu acho que Maratá é um nome indígena. E nós exploramos muito pouco sobre a presença de indígenas aqui no território marataense, na região, né? A gente fala bastante dos Ibiraiaras em Montenegro, mas esses povos também circularam aqui no território marataense, que um dia já pertenceu a Montenegro. Então isso também precisava ser registrado para que os alunos, as crianças, as futuras gerações entendam o porquê do nome Maratá, que existia a presença de indígenas aqui. A gente também tem as paleotocas, então eu volto bastante na pré-história, o que são as paleotocas, que foram escavadas por animais pré-históricos, que serviram de abrigos para esses indígenas que circularam por aqui.
também nunca se preocupou em escrever a história das escolas aqui do município, de cada uma das igrejas que estão aqui, dos primeiros comércios que existiram aqui na cidade. Enfim, também contar um pouco da história política que também nunca foi registrada, né? Porque Brochir e Maratá se emanciparam juntos primeiramente, e depois Maratá se emancipou de Brochir, e tudo isso está aqui nessa grande obra que a gente consegue agora entregar para a comunidade também com o financiamento da Lei Aldir Blanc. Também é importante destacar isso, que teve financiamento do governo federal por meio da Aldir Blanc. Júlio, você diria então que esse livro é agora a principal fonte de pesquisa a respeito de Maratá, com 90%, digamos, da história registrada? Exatamente, porque aqui a gente também consegue reescrever um pouco da história de Maratá, porque antes se pensava que os colonos alemães tivessem navegado até onde hoje é o centro da cidade por meio do arroio Maratá. Mas lendo bastante, consultando informações escritas, registros históricos, eu lancei a tese de que os alemães navegaram até o arroio Maratá, até ali onde fica hoje as pontes de Campo do Meio, as pontes ali. O arroio Maratá ele é mais largo, então o que a gente entende é que até ali sim as embarcações chegaram, e depois eles seguiram a pé com carroças em direção ao atual traçado da BR-470 e entraram ali em Dom Diogo, ali em direção a São Pedro do Maratá, porque é ali que se iniciou a colônia Maratá. Então essa é uma tese que a gente também discute aqui nesse livro, de que eles não navegaram até o centro de Maratá hoje, mas sim até na região de Campo do Meio, e dali partiram a pé. Prefeita Gisele Schneider, então, finalmente Maratá tem um livro que reúne toda a sua história. Era algo que ainda faltava na parte didática aqui do município. Verdade, Reinaldo. Então, assim, o livro para nós hoje é um sonho realizado, né? A gente tem uma gestão, um grupo, né, que investe muito em cultura, né, que tem a cultura, assim, esse desejo, né, de registrar, né, de incentivar, né, a preservação da nossa cultura. E hoje, então, nós estamos lançando, né, o nosso livro que traz uma história desde os indígenas, né, que ocuparam aqui o município, a região, as Sesmarias, e aí depois a colonização dos alemães, dos italianos, e assim por diante até os dias atuais. Então é com muito orgulho, né, que hoje nós estamos aí entregando, né, o exemplar, lançando esse livro que traz as memórias, as histórias, a história de Maratá. Cada casa deverá ter um dos livros. Sim, a intenção agora, então, é visitar todas as escolas do município, né? O Júlio, escritor, junto com o secretário da Educação, fazer a apresentação novamente dos livros, né? Porque hoje as escolas não conseguiram estar aqui, então, na sua totalidade, né? Dos alunos. E a gente faz a apresentação e vai entregar um exemplar para cada família, através dos alunos, né, nas escolas. As famílias que não têm alunos, que não têm filhos na rede escolar, então a gente orienta que procure, né, o seu exemplar na recepção do gabinete da prefeitura.